Hoje eu vou mostrar para vocês como é que resolvemos o problema da experiência. Como é que a gente faz que o nosso cliente não saia, como é que a gente faz que o nosso cliente permaneça por mais tempo, como é que a gente identifica qual é a dificuldade em conversar com o lead, como que a gente identifica também para esse cliente ter maior satisfação durante a jornada, como a gente trata aqueles momentos que a gente não sabe o que falar durante a conversa, em que há muito silêncio. Então, o maior desafio é vender. Acaba sendo para muitas pessoas, mesmo tendo um grande conhecimento técnico e prático do seu negócio, a parte de venda. A gente se relacionar com as pessoas, geralmente por expectativa, mas também porque não entendemos como comunicar o que importa para a pessoa para quem a gente quer vender. Então aqui são os principais pontos que eu vou mostrar para vocês, como que a gente resolve esse problema, né, do começo ao fim da experiência, podendo fazer essa comunicação olhando para esses dois pontos principais. O que importa para o nosso cliente ao longo dessa jornada, o que trouxe ele até aqui, o que faz sentido a gente trabalhar e comunicar durante a jornada para que essa pessoa tenha sempre o alinhamento, né, do que ela ouviu no marketing, do que ela vê no serviço, e para que a gente, olhando nisso, com base na experiência desse cliente ideal que a gente deseja ter, a gente possa otimizar o nosso negócio, a gente possa aprimorar o negócio com base na experiência e poder deixar isso cada vez mais ideal. Então aqui vou passar por 6 a 7 passos aqui em que eu vou discorrer sobre cada um desses pontos e depois vou mostrar para vocês tudo, né, de forma conjunta, como é que você pode diariamente utilizar essas ferramentas que eu vou mostrar aqui, essas ferramentas não, mas esses raciocínios para que você possa, ao longo da jornada aí, do dia a dia, você possa anotar o que faz sentido você mudar e com base no quê, tá? Então, o que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai falar disso porque quando você utilizar essa ferramenta, você vai utilizar no dia a dia. Você vai ter a maior clareza porque você vai saber onde olhar. Você vai saber o que perceber. Uma observação bem clara disso é o quê? Muitas vezes a gente fala no marketing, a gente faz propostas, né? A gente fala com base no que o mercado tem falado, no que tem chamado mais atenção no setor, e a gente esquece um pouco do nosso diferencial, do que torna o nosso negócio único. Então, quando aqui a gente começa a aplicar aqui, é justamente para aproximar isso do marketing, que é trazer aquela conversa natural que você tem quando você já atende, quando a pessoa já comprou de você. Então, é por isso que muitos negócios hoje, eles fazem uma parte muito inteligente que é o diagnóstico, o orçamento, a primeira conversa, a primeira reunião, que é para conhecer o nosso cliente. Então, quando a pessoa passa por esse processo e ela começa, geralmente é quando começa o serviço com você, é que você vai ter uma conversa mais natural com aquela pessoa. Você está atendendo aquela pessoa, você está tratando daquela pessoa, e você tem uma conversa muito mais natural, muito mais tranquila. A intenção é puxar essa conversa desde o começo, desde que você começa a ter relação com ela, sabendo onde bater, sabendo onde identificar quais são as principais objeções, as principais dúvidas dessa pessoa e entender de fato assim, olha, quando a pessoa sai, é porque ou ela não está no momento dela, ou ela não é o cliente ideal. Isso não é uma preocupação, é mais uma oportunidade de otimizar isso tudo para quem faz sentido, otimizar tudo como é a experiência. Então, o primeiro ponto que nós vamos observar aqui é com quem eu estou falando. É onde a gente, primeiro momento, a gente precisa ser, vamos dizer assim, um pouco empático. Aqui nós precisamos principalmente o quê? Né, colocando essa frase aqui, para detalhar, precisamos ser empáticos, é a gente entender com quem a gente está falando, quem a gente, o nosso cliente ideal. Não só o nosso público-alvo, mas é o nosso público que vai comprar, é aquele público que vai indicar, é aquele público que vai comprar de novo, é aquele público que vai avaliar, é aquele público que às vezes vai comprar só uma vez para experimentar, e a gente saber observar pequenos detalhes em relação à persona que a gente muito ouve falar, que é quais são as principais características desse público, as principais dor, necessidade, e observar e identificar durante a jornada, principalmente na parte que começa o relacionamento e a conversa com esse público, identificar a razão daquela pessoa em contratar aquele serviço. Então, poxa, ela veio por isso, eu acredito que é por isso, tem uma dor geral que você atende, isso serve também para você observar, olha, eu atendo principalmente essa dor, mas quando a pessoa chega, tem o individual dela, você vai conhecer após uma conversa. Só abrindo um parêntese aqui, quando a gente fala de chegar no individual com a pessoa, a gente está falando do quê? A gente está falando quando vai haver uma persuasão, quando vai haver oportunidade de conversa numa venda. Já quando a gente está falando da outra parte, é o quê? Quando há uma oferta muito bem definida. Uma oferta muito bem definida, ela vende por si só. Então você faz o marketing e a pessoa já compra de você sem a necessidade de um contato anterior. Isso é mais para produtos. Agora, quando a gente está falando de serviço, a pessoa vai chegar num ponto de contato com você antes de comprar. Aí a gente chama de persuasão.
Nesse momento, é o momento de você entender a oportunidade daquele negócio, daquele relacionamento com aquela pessoa. Então você vai entender o individual dela e você vai entender, ah tá, eu vendo para essa dor, mas essa pessoa chegou com esse caso. Eu vou atender então esse caso de tal forma. Então, aqui a gente vai entender com base no quê? Ser empático em relação ao que a gente oferta, como que é a relação com esse cliente de acordo com o individual dele e com a promessa ideal para ele, né? Com o benefício principal, né, que ele veio buscar. Depois nós vamos falar aqui de oferta. Os principais pontos, o que é vendido, como, qual o ticket, o valor que eu quero vender, qual que é o meu diferencial. Então aqui a gente precisa fazer observação dessa oferta principal que a gente deseja fazer. Eu desejo vender de tal serviço de tal forma por tais razões. Aqui são os dois principais pontos. Por quê? É o que eu quero ofertar, o que eu desejo ofertar, o que eu sou bom, é o que eu faço no meu negócio e a pessoa para quem eu quero vender. Esses são os dois pilares de todas as outras etapas que nós vamos falar aqui. Então, esse aqui é um ponto de você realmente anotar no papel o que faz sentido para o seu negócio, o que você quer ofertar. Depois nós vamos aqui falar de qual é o caminho. É o que a gente chama de jornada do cliente. Aqui, os principais pontos é a gente documentar toda essa jornada. Por quê? A gente vai observar de forma fácil onde que está a nossa dificuldade. Por quê? Uma vez que a gente vê as pessoas chegando e elas não respondem mais, elas chega a fechar com você, aparece no primeiro encontro e depois não aparece mais. Compra de você e fica desconfortável. Compra de você e não compra mais. Se a gente olhar de forma geral, a gente vai pensar o quê? É um lead desqualificado, a pessoa queria serviço barato, a pessoa tinha uma outra expectativa na cabeça dela, pra gente não falar que ela é louca no último caso. Então, aqui, o nosso principal ponto é que a gente observe como é que foi a relação com essa pessoa. Aqui é o ponto principal, porque a gente só consegue otimizar as coisas, aprimorar as coisas se a gente revisar. Então, a gente promove uma experiência e a gente fala assim, cara, eu não quero mais ter esse tipo de experiência, esse tipo de relação. Eu não quero mais esse tipo de cliente. O problema é o cliente, o problema sou eu. O problema é que eu quero ofertar uma coisa, mas eu estou ofertando algo padrão de mercado. Então, documentar essa jornada, falar que com esse ponto é o principal objetivo aqui quando a gente fala da jornada. A gente precisa identificar aqui o que está acontecendo nela. E aqui a gente observa também dois pontos, que é onde o meu cliente ele está sendo mais atendido, mais bem atendido ali, e onde ele está se sentindo mais abandonado, que é o momento de silêncio, que é o momento da dúvida, aquele momento que você está com desconforto, o cliente está com desconforto, na realidade você não sabe, você tem vergonha de perguntar onde é que está o erro, né? Por que ele está desconfortável, ou você visualiza qual é o desconforto dele, você não sabe como tratar. Então, muitas vezes a gente pensa que é uma resposta pronta para uma objeção, é um gatilho, é uma provocação, mas às vezes é só a gente saber conversar mesmo, ser bastante sincero e transparente naquela relação ali para poder tratar e ser sincero com a pessoa, olha, eu entendo, você quer continuar dessa forma, como que seria melhor para você? E principalmente, muitas das vezes a experiência é algo que você cria. Eu quero dizer no seguinte, a expectativa. A pessoa chega, ela tem uma base de como vai acontecer aquele serviço na estrutura dele, do que é ofertado, como que é realizado, uma resposta, ou um resultado final. E a pessoa sabe como é que é isso. Ela tem um ideal de como é que é o processo na cabeça dele. Só que a expectativa que é criada na cabeça dela é muito boa para ela vir até você. Às vezes ela quer tirar uma dúvida, ela tira uma dúvida e fica ok. Só que tem uma coisa que a expectativa, ela é criada por você. No sentido de as pessoas chegam, elas não sabem o que elas vão ter no final. Elas não sabem o jeito que é. Porque senão ela não perguntaria como é que funciona, porque ela não sabe como é com você. Então você pode, às vezes, ofertar algo de uma forma diferenciada, que é o seu diferencial, de alguma forma, alguma comunicação ou tratamento, e aquilo pode ser muito maior do que a expectativa que estava na cabeça dela. Então aqui é quando você pode jogar muito mais valor, muito mais atenção no relacionamento, às vezes, com a pessoa, e gerar um valor muito maior para ela. Então você deixa de ficar algo padrão. Tá? É um diferencial que vai de cada. Eu acredito que é muito com base na conversa, com base nesses pontos assim, olha, a pessoa que me atendeu, o cliente vai pensar, a pessoa que me atendeu, ela viu que eu estava desconfortável, ela foi transparente comigo, ela perguntou se estava tudo bem, ela perguntou se havia outra forma que podia tratar comigo, ela se disponibilizou para tratar daquela outra forma comigo, e ela foi muito flexível e me atendeu muito bem,
Até por vezes assim em que eu entrei e eu não ia fechar com ela, falei que não ia fechar com ela, me sentia desconfortável, acreditava que não fazia sentido para mim e ainda assim ela me tratou muito bem. Então, essa é uma perspectiva que as pessoas não esperam que aconteça. A expectativa dela é que fosse algo padrão, mas você fez algo diferenciado, você não ficou apegado, focado em vender para ela. Você ficou focado em trazer um bom atendimento. Então, são pontos assim que a gente busca tratar, busca nutrir com isso aqui, que a gente acredita que é o ideal. Eu acredito realmente. Se você não acreditar, comenta aí, fala a sua visão, mas eu acredito que essa é uma visão geral de proposta, de experiência que a gente deseja oferecer. Então, a gente vendo depois qual é o caminho, que aqui é a jornada, a gente vai aqui para o ninho da desconfiança. O ninho da desconfiança é aquele momento que eu já citei ali anteriormente. É o momento em que você olha para onde a pessoa se sente mais abandonada. É o momento em que você conversa com ela no WhatsApp e ela pergunta o valor para você do serviço, você vai falar o valor para ela na lata, não fala mais nada e ela não sabe por quê, aí ela acha caro, ela não entende por quê, ela não entende o seu esforço, ela não entende, principalmente o seu esforço não importa, ela não entende o benefício que você entrega. Então aqui, o objetivo final é tratar o principal ponto da linha das confianças é quando a pessoa, em determinado nível ali, você já está atendendo a pessoa e acontece isso aqui. Ela começa a se questionar. Porque ela não está vendo benefício para ela, ela não entendeu o que você ofertava no marketing em relação ao que você está entregando na experiência, não fez muito sentido para ela, e ela é uma pessoa que tem vergonha de perguntar, e eu acredito que, tipo, a pessoa tem, o cliente, ele tem a sua razão, porque é o nosso dever instruir, educar, trazer de forma transparente o que a gente oferece. É o nosso dever entregar aquilo da maior forma possível. Né? Como professor, deve entregar o conteúdo bem claro. Se não estiver sendo muito claro aqui, envia no comentário aí o que faltou, o que acredita que pode melhorar e principalmente, né, algum ponto que você não tem entendido. Que isso é responsabilidade minha, entregar para vocês de forma clara como é que isso funciona aqui. Então, a mesma coisa no serviço. A pessoa começa a se questionar ali porque não entendeu, porque não está de acordo com o que você tinha conversado talvez anteriormente com ela, não está de acordo ali com que a proposta que ela viu no seu marketing. Então, esses pontos é o que a gente trata, tudo isso aqui. Você pode ver que você pode tratar de outras formas, você pode tratar com materiais, às vezes com presentes, com documentos, entregando para essa pessoa, mas isso aqui é conversa, a base da conversa. Obviamente, dependendo do seu diferencial do seu negócio, você vai trazer pontos ali que agreguem para cada uma dessas soluções, em como tratar isto. Então, nós vamos aqui, esse é o ninho das confianças, é principalmente o ninho onde acontece uma perda de leads. Então, a gente vai falar aqui em seguida desse ponto, né? A gente começa a olhar para essa parte que é uma consequência que é o furo dentro de casa. Opa, errei aqui na copy. O furo dentro de casa. O furo dentro de casa é a consequência do ninho das confianças. É o quê? Quando as pessoas aqui, elas começam a desaparecer. Aqui é o lead que veio, nem respondeu. É a conversão que está ruim, que a conversa não anda. Ela parou no preço, ela parou em alguma objeção, ela parou. Às vezes a pessoa assim, olha, eu vim aqui por uma necessidade X. O seu marketing me chamou a atenção. Só que na hora que você me atendeu, eu já vi que não tem nada a ver. Então a pessoa some e você não sabe como tratar. Por vezes, passando dessa fase que a pessoa conversa com você, aí tem as objeções, tem as desculpas. Olha, eu entro em contato depois. Ah, tá muito caro. Ah, eu pensei que fosse isso, eu pensei que fosse aquilo. E, principalmente, a criação da expectativa. Aqui, a gente chega falando um pouco disso dentro do comercial. O comercial é um tipo de relação que você está conversando diretamente com a pessoa. Quando você conversa com ela, a intenção é você pegar aquela ideia que você jogou na cabeça dela com o marketing e, a partir dali, você explicar, olha, você viu aquilo? Aquilo tem no serviço, é aquilo que eu ofereço. Mas eu vou te mostrar como é que funciona na prática dentro do serviço. Esse é uma das formas que é um atendimento ideal, no conversa direta, primeira conversa direta. Por quê? Cara, ela já veio com uma proposta ali, né, que você ofereceu para ela no resultado final, só que aqui é meio que você trazer para ela como que é a jornada, quais os benefícios ao longo do caminho ali com você, por que que tem aquele valor, né, por causa desses benefícios que você entrega, qual a forma que você entregar uma prova social ali, como é que foi com o cliente anterior, como é que os resultados dos clientes, em quanto tempo, você destrinchar tudo isso. Então, você vai mostrar na prática ali
o que acontece durante essa experiência. E aqui, né, a intenção é fazer isso com a expectativa. Se você não faz isso com essa expectativa, né, você não sustenta ela ali na conversa comercial, no WhatsApp, acontece o furo. Né? Essas pessoas não vêm mais, essas pessoas não convertem. E aí a gente tem aquela coisa do consentimento, que é o que? A gente tem justificativas prontas por que não deu certo. Porque o lead não é qualificado, porque a pessoa está procurando preço, porque essa pessoa pensou que era outra coisa, então, porque a segmentação do tráfego está ruim. Então, para evitar isso e olhar com uma forma mais honesta, assim, sincera com você mesmo, assim, pô, eu montei esse negócio, não está funcionando, deixa eu olhar com mais carinho, tem esse passo a passo que pode te ajudar. Então, a gente está olhando para cada um dos pontos aqui com esse objetivo. Quando a gente, além disso, né, aqui a gente está meio da composição, entrou meio na composição comercial aqui no relacionamento mais próximo. Mas e antes disso, tem a nossa placa de vendas. A nossa placa de vendas é quando a gente olha mais ali para a parte do o que eu falo e o que o meu cliente percebe, que é o que eu estou falando aqui no meu comercial é como que é o meu serviço, é como funciona, é como o meu cliente vai passar a experiência. E às vezes eles chegam com uma expectativa muito alta, esperando outra coisa, pensando que é outro tipo de serviço, pensando que é de outra forma, às vezes pensa que é gratuito. Mas peraí, se está acontecendo esse tanto de divergência, o que eu estou falando no meu marketing? Será que o erro está lá? Então a gente faz essas observações com base na relação que a gente está tendo. Poxa, está tendo a relação adequada? O pessoal está entendendo o que eu estou falando aqui nessa relação comercial? Eles estão ficando está conectando o que eu estou falando desde o começo do marketing até aqui? Caso não esteja, eu devo olhar para o meu marketing quais pontos eu devo remover ou adicionar para alinhar mais essa conversa. Porque o ideal é que o marketing e o comercial e depois a experiência sejam um único raciocínio. A intenção é que uma pessoa ela está menos interessada e ela está mais naquele negócio de gatilho mesmo, mais no emocional. Ela fala assim, pô, aquele negócio é bom, eu gostei, eu quero ver como é que funciona. Isso é no marketing. Depois ela vai querer entender no detalhe. É primeiro emoção, depois razão. Pô, eu gostei desse negócio, eu tô louco para comprar. Mas daí ela vão enviar a mensagem no WhatsApp, já é um puto esforço. Desculpa, mas desculpa a palavra, mas já é um mega esforço. Mas ela chega no WhatsApp, ela quer saber como funciona. Porque bate um racional. Pô, vou ter que arrancar dinheiro do meu bolso agora. Então eu preciso entender como é que esse negócio funciona. Então aqui eu vou falar o que ele precisa ouvir, né? Eu preciso entender onde é que eu tô errando, se a gente tem que falar muito, se a gente tem que usar muita persuasão durante o nosso relacionamento pelo WhatsApp, pelo primeiro contato. E aqui para finalizar, a gente tem aqui o que eu coloquei como 80-20. 80-20, para quem não sabe, né? Eu acho que já é bem conhecido, mas para quem não sabe, é aquele conceito assim: eu tenho 80% de resultado, eu tenho muito resultado com base em pouco esforço. 20% do meu esforço gera 80% dos meus resultados. E aqui é uma visão que eu tenho desde que eu comecei a tratar um comercial de um cliente, do meu maior cliente, que a gente trata, sempre tratei ele como responsável dessa parte comercial dele. É um profissional que está focado no que ele faz, que gosta de fazer a parte de conteúdo, faz de forma excelente seus serviços ali, dá suas aulas, mas é uma pessoa que não gosta de venda. Tem dificuldade na venda nesse relacionamento no WhatsApp e não deseja fazer isso. Como às vezes eu sou responsável por toda essa parte do comercial. E o que minha visão desde o começo? O que muito ajuda a gente é a prova social, correto? Muito ajuda a gente depoimento, muito ajuda ver que mais pessoas estão comprando do nosso negócio. E isso ajuda as outras pessoas. Por quê? Eu falar que meu negócio é bom, que eu gosto daquilo, que ele vale muito, é o padrão. Por quê? Eu acredito no meu negócio. Só que, será que vale mesmo tudo isso que ele está falando? Né? As pessoas se perguntam. Eu coloquei aqui estar dentro de casa, ele já entrou. Por quê? Quando a pessoa chega no seu comercial, pensa, é um esforço você pegar o celular para enviar uma mensagem para alguém, perguntar como é que é um serviço porque você tem interesse, pensando que a pessoa vai estar louca para vender para você. Mas a sua intenção é que você tenha o sentimento, poxa, eu preciso realmente daquilo. Então, trate a pessoa desde o começo como se já fosse seu, né? Como se já fosse seu cliente. Então, às vezes a pessoa não vai fechar, às vezes, poxa, não é aquilo que ela buscava, que você oferta, você entrega. Então, sugira para ela um caminho, mostra para ela onde ela pode conseguir isso, né? Se você não é uma ponta de entrega para ela, um lugar final para ela,
Seja um canal de comunicação para esse local. De alguma forma, essa pessoa vai ser lembrada por você porque ela chegou no seu WhatsApp e ela foi atendida com você. Ela foi bem atendida por você, ela conversou com você, você deu atenção para ela. E por vezes isso aqui acontece. Tá, mas é muito detalhe, não dá para parar pra fazer isso. Mas o ponto principal é que a gente possa observar ao longo do tempo aqui que isso é com base no que eu falei antes. Você vai olhar sempre para o cliente ideal que você quer ter, o tipo de relação que você vai, o tipo de negócio que a gente chama. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de, só mostrar para vocês aqui, o que a gente chama de negócio. Vocês ouviram uma maravilhosa latir, é a Luna. Ó, a gente tem um negócio. O que é um negócio? É o relacionamento entre eu, a minha empresa e o meu cliente. Aqui deve ter vários cachorros latindo agora, mas não tem problema não. Aqui a gente tem isso aqui. O negócio é a relação entre eles, tá? Então é o momento aqui em que eu tenho essa conexão, é a minha entrega do meu serviço. Então eu vou sempre tratar isso olhando para essas duas pontas. Elas são a base para o negócio acontecer, para o relacionamento acontecer. Então, o que acontece aqui? Quando eu estou falando o negócio não está muito bom, ele precisa ser melhorado, eu preciso olhar se é meu cliente. E o meu cliente eu vou olhar por quê? Aquele momento de com quem estou falando. Esse é o cliente ideal que eu quero atender? Essa experiência que eu quero prover e o cliente está satisfeito? Se o cliente não está satisfeito, é outro tipo de cliente que eu desejo, que é o ideal. Esse cliente está me indicando, que é uma forma que eu vejo que o meu negócio funciona, esse cliente ele está comprando mais vezes, que é um negócio que é sustentável é algo sustentável para o meu negócio. Então, aqui a gente começa a fazer observações e questionamentos. Olha, esse é o tipo de propósito que eu quero levar, essa experiência que eu estou entregando é muito boa, mas não está funcionando muito bem. Esse não é o meu cliente. Então, essas observações precisam ser tratadas. Ou eu vou mudar a forma desse relacionamento, ou eu vou mudar um pouco o detalhamento sobre o meu cliente e assim como a comunicação no todo, como no marketing. E para a empresa, a mesma coisa. A empresa, quando a gente. Aqui, ó. Aqui eu errei aqui, confesso. Aqui a nossa empresa é como a gente olha do que eu estou falando, o que é vendido, qual o valor, como que é a entrega, qual é o diferencial. Isso aqui é um material que, assim, olhando, é uma forma ideal, né? A gente pegar tudo isso, juntar num pacote e resolver o dia. Só que não é assim que as coisas funcionam, a gente não tem tempo para isso. Mas isso são pontos que a gente pode anotar de acordo com o nosso caso e a gente pode aplicar no dia a dia, observar no dia a dia. Né? Ter ali uma nota do lado, sempre de forma fácil, a forma mais fácil que você possa reportar isso. Às vezes, colocar um áudio no WhatsApp, colocar um áudio no bloco de notas. Mas você, com isso aqui, você consegue observar. O que está acontecendo. Você pode ir simplesmente anotando e no final de semana parar para olhar isso aqui e melhorar esse tipo de relação. Então, isso aqui é o que as pessoas muito promovem como aquele diagnóstico, a reunião. Ela melhora esse tipo de comunicação inicial que você tem para tratar todas essas objeções. Então, aqui é uma revisão. É uma revisão mais honesta assim, sobre você, sobre o que você quer ofertar, sobre as pessoas que você querem receber. Isso aqui é muito que trata da experiência e do crescimento do seu negócio. Por quê? Só vê o seu negócio crescer. Se você não tem tempo no dia a dia, você só faz o seu negócio crescer se você observa, revisa e trata desse negócio de forma documentando ele, escrevendo como desejaria que ele fosse. A experiência é o formato que você cresce. Mais clientes é o formato que você cresce, só que você não vai fazer seu negócio crescer se você não revisar, não olhar isso com atenção. Então essa que é a proposta principal de você ter um material, um diagnóstico, não só sobre o seu cliente que está entrando, né, fazer um check-up nele, mas fazer um check-up nesse relacionamento, no que você tem a oferecer. Vou deixar aqui um vídeo onde eu explico de forma base aí, um pouco mais sobre isso, entrando nesse assunto. Mas isso aqui é algo muito prático, pode ser utilizado tanto assim de forma escrita mais básica, ou se você já tem um gerenciamento melhor com aplicativos, com plataformas, você pode implementar isso aqui com materiais, com melhores visualizações, análises, mas a intenção é realmente isso aqui é escrever no papel, que eu acho que é o que mais conecta ali com o que a gente está fazendo. Então, tire bom proveito, comenta, curte, compartilha e te vejo na próxima.